Desde lá, nós temos experimentado na igreja local, no nosso ministério, realmente uma outra dimensão. Deus tem nos liberado a viver tudo aquilo que Ele projetou para esses dias. E há uma gratidão no meu coração pela vida do apóstolo e profeta Judá Bertelli, por me adotar e, sobretudo, por me inspirar a viver nesse lugar secreto, nesse lugar onde nós decidimos habitar constantemente. Eu tenho uma dívida de gratidão. Para mim não seria necessário ministrar. O simples fato de estar aqui e aprender a ouvir cada um de vocês. Ontem eu fui arrebatado pela mensagem que o pastor Djalma nos trouxe, dentro de uma linha de encorajamento, de expor as nossas lepras e, sobretudo, não abandonar o nosso ministério. E o simples fato de receber de cada um de vocês, isso seria suficiente. Mas se aprove o Senhor nos permitir subir nessa plataforma, é porque de alguma forma nós vamos trocar e agregar valores, princípios, sobretudo compartilhar a unção. Eu creio que Deus tem unido os remanescentes nesse tempo, homens que são generais, homens que são bases, que cobrem as suas igrejas não como um telhado, mas como um alicerce, encorajando os seus filhos, discípulos, inspirando não como professores, mas como pais, porque professores precisam de alunos e pais querem filhos. Professores querem sala de aula e os pais liberam os campos para os filhos manifestarem o reino. E na verdade, aqui é o encontro de pais. Pais que Deus tem levantado com uma mentalidade correta dentro da visão paterna bíblica, que não limita os seus filhos, mas impulsiona. O fato de eu estar aqui é porque um pai está me impulsionando a isso, a viver isso. E assim deve ser o sentimento e o entendimento de todos nós. Eu percebo que Deus tem corrigido algumas disfunções da igreja. Ao longo dos anos, por uma natureza humana, a igreja tem perdido o entendimento claro da paternidade, o entendimento claro das funções ministeriais. E eu percebo que nesse tempo Deus tem resgatado, Deus tem, restaurado esse entendimento. Por isso nos sentimos confortáveis. Por isso o sentimento que temos aqui é que aquele que me chamou também te chamou. E nós não estamos competindo quem tem a oportunidade, quem tem a mensagem. Certa vez João, capítulo 4, Jesus, ele recusa permanecer na Judéia porque os fariseus levantam uma questão. Quem é que batiza mais? É João Batista ou Jesus? E Jesus, ele recusa acreditar nas falácias dos fariseus, porque mais importante do que os aplausos são os propósitos. E a Bíblia diz que ele sai da Judéia e ele vai para Galiléia, ou seja, lugar da reciclagem ministerial. Mas lhe foi necessário passar por Samaria para cumprir um propósito. Ou seja, nós não estamos aqui no embate. Cada mensagem, seja neste altar, nesta plataforma ou em outra plataforma, vai se encaixando. São nos bastidores que essa escola vai se formando e profetas vão se tornando profetas proativos, vão sendo devolvidos ao propósito, vão redirecionando e encontrando a sua identidade. Vai ordenando o governo da igreja, que não pode ser primário na função pastoral, porque pastores atraem, mas se limitam a cuidar, mas apóstolos e profetas manifestam o reino, traz a expansão, traz o céu para a terra. Então nesses dias, nós estamos de fato numa escola de alinhamento. Nesses dias Deus está de forma muito precisa e cirúrgica. Cara, você e eu, nós fomos escolhidos pelo Senhor para estarmos aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que está muito claro que Deus escolheu homens que estão marcando as nações. E a incumbência que eu tenho aqui de compartilhar, faço isso com muito temor e sobretudo com reconhecimento, pois sei que eu estou diante de generais, homens que tem uma bagagem, que tem vida experimentada no Senhor, mas sei que de alguma forma me cabe algo. Eu não quero simplesmente passar por essa plataforma e apenas testemunhar, apenas reconhecê-los, mas quero ser uma voz.
Quero ser uma voz para trazer um alinhamento, uma direção. Quero ser uma voz para trazer clareza sobre esse tempo que Deus está levantando homens para falarem as duas gerações. Homens que Deus está levantando para reconhecer a próxima geração, cuidar da próxima geração, sem esquecer e desprezar uma geração que veio antes. A promessa de avivamento que temos são com todos. Por isso, o que Deus está fazendo com uma nova geração não anula a velha geração. E se um dos encargos que Deus tem compartilhado comigo nesses dias é falar as duas gerações, é trazer o entendimento claro para que a igreja possa cumprir o seu propósito, para que os ossos, os quais Ezequiel consegue enxergar, que são numerosos, importantíssimos, porém fragmentados e espalhados pela face do vale, eles possam se reconectar. O que me fala acerca de homens que representam a estrutura da igreja e que nesse avivamento não pode ficar de fora. Nós precisamos trazê-los para o alinhamento, e por isso eles precisam ouvir o que o Espírito diz. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender que nesses dias, os tendões que representam um tipo de José, aquele que fala Benjamim, mas fala Jacó, vão permitir que essa nova geração, que são os músculos, que trazem velocidade, dinamismo, a visão do reino, sejam conectados à estrutura, para assim, toda essa estrutura, ossos, tendões, músculos, recebam uma nova pele, uma nova identidade, que é a cara da igreja nesses dias. Mas sobretudo, uma igreja que recebe o soprar do Espírito, uma igreja que é erguida não por aquilo que os ossos representam, não por aquilo que os conectores, tipos de José, que falam as duas gerações representam. Não, a musculatura, essa força jovem da igreja representa, essa identidade nova, que temos percebido numa nova linguagem, que tudo isso é possível, porque não se trata de fundamento, se trata de estratégia. Estratégia nós podemos mudar a todo tempo, podemos mudar os nomes, podemos mudar as estratégias, podemos mudar o modelo, desde que os fundamentos sejam preservados. Mas mesmo diante de tudo isso, o que faz a igreja estar de pé como um grande exército é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então nesses dias, vai ser uma frase, vai ser uma vírgula, vai ser uma profecia, vai ser uma canção, vai ser um simples abraço, mas nesses dias nós seremos devolvidos ao propósito. Nesses dias nós seremos devolvidos à revelação de Deus para a sua igreja. E certamente quando você voltar para a sua cidade, se prepare, porque, sabe, esse manto que está sendo liberado sobre a sua vida vai provocar um divisor de águas. Você ficará surpreendido com aquilo que você vai experimentar. Para isso, nós precisamos permitir que pessoas simples, que muitas vezes não vão subir na plataforma, mas serão usadas como foi Ananias, para remover a limitação da nossa visão, para que possamos enxergar claramente aquilo que Deus, Ele está desconstruindo e construindo em nós. Então, meu querido apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, empresário, você é um simples discípulo que foi convidado aqui. Saiba de uma coisa, essa escola vem com uma proposta para trazer uma reforma no seu entendimento. Sabe, para de fato corrigir as disfunções. Por isso eu entendo que o que nós vamos viver aqui são moveres, profetas de moveres, e também vamos viver profetas da palavra. Zacarias era um profeta de mover. As visões marcaram o seu ministério. Ele tinha essa percepção e ele caminhava debaixo dos moveres. Mas Malaquias, um profeta contemporâneo, era um profeta de palavra. Então vai ser
palavra e graça, palavra e poder. Palavras que vão redirecionar o nosso ministério e o mover que vai vir para ativar as nossas vidas. Quantos entendem isso? Diga graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Não dá para fugir daquilo que a gente tem falado nesse tempo. Eu quero falar de pelo menos 4 temporadas que eu passei. E quem sabe ainda estou passando. E que acredito que todos nós passaremos de alguma forma. Eu creio que para todos nós o Senhor tem um destino muito claro. E o maior desafio nosso é exatamente ter o entendimento que nós vamos fazer com tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Porque não é sobre um prédio, não é sobre uma estrutura, é sobre um propósito muito claro. E se você não tem entendimento sobre isso, você fica embriagado pela estrutura que te cerca. E quando a estrutura se torna maior do que a sua sensibilidade, perdeu o sentido de Deus te promover e te levar aonde Ele decidiu. Gênesis 45 diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Repita comigo: vive ainda meu pai? Mais uma vez, diga: vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante a ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida para um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores. Habitarás na terra de Gozém, estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto você tens. Amados, a vida de José para mim é uma inspiração de paternidade. Se podemos corrigir a disfunção de uma paternidade equivocada, ao analisarmos a vida de José, nós vamos perceber que ele é um tipo de pai que caminha dentro de uma visão correta. Ele sabe exatamente quais são as funções de um pai. É verdade que ele não se torna pai de um dia para a noite, mas a sua trajetória forma e o condiciona para ser um pai de propósito, um pai de destino. Nós podemos afirmar aqui, embora isso não está visível no Antigo Testamento, mas nós podemos afirmar de forma muito clara: se José vivesse nos dias do Novo Testamento, José era um apóstolo de nações. O seu dom de governo é muito explícito. O que ele carrega é algo muito forte. E ele tem uma visão muito clara. Aqui a Bíblia o chama de pai de Faraó. Mas interessante que há uma preocupação muito clara no seu coração diante da função que ele exerce, não o título apenas que ele carrega. Deixa muito claro aqui que, embora ele era governador, ele tinha como título governador, mas como função ele era pai. Ou seja, quando nós não conseguimos trabalhar a questão do título com a função, o título se torna mais importante. Então perdemos o entendimento de qual é o nosso encargo. Perdemos o entendimento qual é a resposta que nós devemos dar para essa geração.
E José não está contaminado com o fato de sair da masmorra, receber o reconhecimento de Faraó, um anel sobre o seu dedo, um colar no seu pescoço, uma roupa que representa a justiça, um carro que representa a velocidade de alguém que esperou há 13 anos. Simplesmente o seu coração está focado em servir, fazer do seu título um propósito para manifestar o seu ofício. E talvez esse seja o grande problema que nós enfrentamos. Talvez não seja o seu diretamente, mas uma questão, um problema que enfrentamos na igreja brasileira. Porque muitos carregam os anéis, mas não têm a sensibilidade e a percepção do que deve fazer. E por isso, pais estão sendo esquecidos e filhos estão sendo desprezados. José agora, ele é tomado no momento único da sua vida, e ele revela o verdadeiro coração de um pai que está maduro e pronto para manifestar uma época, para manifestar sobre uma geração a revelação correta de uma paternidade. A Bíblia diz que ele faz com que todos saiam da sua presença. Os verdadeiros pais, eles sabem o momento certo de expor as suas emoções. E naquele momento ele se rasga, ele chora. O texto nos diz que foi possível ouvir na casa de Faraó. Ele não se esconde atrás de uma posição, porque os verdadeiros pais têm a sensibilidade de expor o que sente, o que carrega. Naquele momento ele se dá a revelar, não por uma prepotência. Ele me lembra o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. O fato dele declarar, eu sou José, ele não está sendo arrogante, porque ele poderia começar, eu sou o governador do Egito. Mas ele entende que quem ele é vem antes dos títulos. Ele entende que sobretudo ele é um servo. E claro, como um servo, ele recebe uma missão. No caso do apóstolo Paulo, o apostolado. No caso dele, uma paternidade geracional. Um governador, um dom muito claro de governo. Naquele momento se dá a conhecer, sem mágoas, sem ranços, sem sentimentos confusos. E ele tem um entendimento muito claro. Ele diz, tranquilize o vosso coração. Eu sou José, o vosso irmão, quem vocês vendesse para o Egito. Mas fiquem tranquilos, isso era plano de Deus, isso era propósito de Deus. Qualquer outro iria se intimidar pelo fato de descobrir que o governador do Egito, num tempo de fome, onde todos necessitavam estar diante dele, era justamente aquele irmão desmerecido, vendido, jogado fora. Mas José não faz do seu passado um motivo para perder o seu propósito. José não faz das suas marcas um motivo para exercer de forma equivocada o seu apostolado. José não faz da sua trajetória de vida um motivo para se esquecer da sua função e se utilizar do seu título e manifestar uma disfunção da sua chamada. Muitos, como foi nos ministrado ontem, por não tratar com algumas marcas do passado, se perdem no momento certo em que precisam exercer a sua chamada. Não conseguem lidar com o passado, por isso no presente fere pessoas e exerce uma paternidade equivocada, manipuladora. Exerce uma paternidade autoritária. Exerce uma paternidade em que o objetivo principal é deter os poderes e os controles de tudo. Mas José agora não, ele disse, fiquem tranquilos, vocês me feriram, me machucaram, me marcaram, mas tudo isso foi propósito de Deus. Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Os verdadeiros pais vão preservar a vida dos seus filhos. A verdadeira paternidade, ela vai cuidar para que os filhos não passem por aquilo que os pais passaram. O que você passou é para que os seus filhos espirituais e discípulos não venham passar. Por isso você não pode tratar do seu apostolado com marcas do passado. Calai, show.
Deus vai corrigir disfunções aqui nessa noite. Apóstolo Djalma, me permita entrar um pouco na sua mensagem de ontem. Estávamos ali orando, dizendo, ele disse para mim, olha, eu não sei se sou eu que ministro, se é você que ministra agora, porque aqui nós não temos uma liturgia, é no vento. Vocês conhecem o nosso pai Bertelli, e não adianta, todo mundo que está aqui, está debaixo dessa paternidade profética, e temos que reconhecer isso. Porque chega de usufruir da unção e não reconhecer a paternidade da unção. Chega. Isso não representa que ele seja um pai vertical no seu ministério, mas de alguma forma nós reconhecemos ele como um profeta geracional, um pai que dá vida no profético ao nosso ministério. E nós estávamos ali dizendo, quem é que vai? Quem é que vai? E Djalma falou assim para mim, eu sinto que tem que ir na mesma área. Eu disse, pronto, se for eu que for pregar, eu já sei o que eu vou falar, porque até então não tinha mensagem ainda. E eu disse, não, calma aí. José, alguém tratado pelo tempo para exercer de forma correta o seu apostolado. Tratado pelo tempo para exercer de forma correta o seu apostolado. Ele tinha a oportunidade agora, simplesmente dizer, ei, vocês me traíram, me venderam, negociaram. Agora vocês vão padecer. Os verdadeiros pais, eles inspiram os filhos com a sensibilidade do seu coração e não com o tamanho do seu anel. O seu anel intimida o seu filho, mas o seu coração trata. José podia naquele momento simplesmente levá-los à sala interior, apresentar o seu colar, as suas vestes, dizer, olha tudo isso que eu passei, olha o que eu me tornei. Não, disse, fiquem tranquilos, os verdadeiros apóstolos perdoam. Vai ter tanta gente que vai voltar para o teu ministério que você não queria, só para Deus te ensinar, cara. Vai ter tanta gente que vai voltar para a sua vida, só para Deus revelar que o teu coração não é tão duro como você pensa, que você não é o dono do jogo, que você não está no governo. Você vai entender que Deus fez você passar por tudo isso, não é para você fazer igual, é para você fazer diferente, cara. Não deu não, porque eu entendo que acima do dom de governo existe o dom de serviço. Não adianta você entender Efésios capítulo 4, se você não entende o grande mandamento. Pode dar glória. Deixa o menino pregar aqui, deixa o menino pregar. Botou para pregar, deixa eu pregar agora. Pode dar glória. José não mostra o anel, José mostra o coração. José não mostra o colar, José abre as dispensas, porque os pais abrem as dispensas para o filho, diz, ainda tem 5 anos de fome, e eu vou cuidar de vocês. Você não é pai para se dar bem, você é pai para ajudar outros. Tá todos os meus filhos aqui espirituais, fica de pé por favor. São todos missionários no campo. Todos ali vivem com menos de R$1.000 por mês, todos são missionários. Eu disse, vocês precisam entrar nessa dimensão e eu vou pagar para vocês estarem lá comigo. Os pais dão condição para os filhos irem aonde eles não poderiam estar. José, ainda tem 5 anos, a fome está aí, eu vou cuidar de vocês, é para preservação da vossa vida. Olha que interessante, preservação da vossa vida. Só que José, ele tem uma tirada, que eu falo, esse cara é um apóstolo. Ele faz uma pergunta e diz assim, aonde está o meu pai Jacó? Porque muitos querem ser pais espirituais, mas não têm paternidade. Muitos querem ser pai de uma geração, mas Jacó, os anos passaram, mas ele não se esqueceu do velhinho. Quem se esquece da origem, compromete o seu destino.
Mas Jacó não serve mais para nada, mas é pai. Mas a época de Jacó passou, mas ele ainda é pai. Mas o que é que Jacó vai vir fazer aqui no Egito? Ele não serve para nada, mas ele é pai. Ele carrega o manto ainda. E de repente ele diz: olha, eu não quero cuidar só de vocês e da próxima geração. Eu também quero cuidar de uma geração antiga. Para Deus estabelecer o novo, não precisa remover o velho. Para Deus te levantar, não precisa derrubar o outro, cara. Para você pregar aqui, eu não preciso cair. Para Deus soprar o teu nome no Brasil, o pregador bambambam não tem que ser desmoralizado. No reino todo mundo tem vez, cara. E eu fico admirado porque José, ele é tomado por um sentimento de reconhecimento. Ele disse: eu quero saber como é que está meu pai, porque eu quero o resto da vida dele cuidar. Eu quero cuidar da geração passada. Eu quero cuidar de uma geração que veio antes de mim. Porque na verdade o bastão só foi passado, mas só chegou até aqui porque alguém correu a sua jornada. E a Bíblia diz que ele disse: eu vou trazer o meu pai vai habitar aqui, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos filhos, eu vou cuidar de tudo. Porque se Deus me colocou nessa posição, eu preciso entender qual é o meu encargo. Cara, uma das características de um apóstolo, de um profeta, de um pastor, de um evangelista, de um mestre, é o cara ser eunuco. Ele não pode se apaixonar mais pelo palácio do que pelas pessoas. Jacó não estava mais interessado no lugar onde ele se encontrava do que as pessoas que ele precisava cuidar. E ele disse: eu quero reunir todo mundo. Deus me enviou para cá para isso. Deus me deu uma unção de governo para isso. Eu quero cuidar. A Bíblia diz que ele abraça Benjamim em seguida e chora, porque ele sabe que Benjamim representava a próxima geração. E ele não queria que a próxima geração sofresse o que ele sofreu. A Bíblia diz que ele permite os seus irmãos lhe falarem os mesmos que lhe venderam, que lhe marcaram. A Bíblia diz que ele abraça a todos e beija a todos. Sabe o que eu vejo aqui? Um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro pastor que exerce um dom de governo no seu ministério. Ele preserva a geração futura, ele reconhece a geração que veio antes, mas ele também dá oportunidade para aqueles que erraram para recomeçar. Porque Judá representa uma geração que deveria ter cuidado de José. E se tratando de Judá, a gente sabe o que Judá representa. Representa o louvor, representa a adoração, representa tantas coisas dentro da nossa caminhada. Mas nem por isso José faz a acepção e diz: não, cara, se vocês querem recomeçar, podem recomeçar, porque no meu ministério cabe aqueles que foram da geração antiga, a geração nova, inclusive aqueles que erraram. Sabe que tipo de apóstolo Deus quer levantar no Brasil? Não são os seletivos. O perfil do meu ministério é só para isso. Não. São apóstolos pais de verdade. Apóstolos que de fato vão exercer o seu nível de governo através do seu entendimento de serviço. Enquanto o nosso dom de serviço não for maior do que o nosso dom de governo, o nosso dom de governo só serve para autoritarismo. Eu não estou falando de anel porque cada um gosta das suas indumentárias e cada um tem o seu jeito. Eu tenho anel, eu também gosto de cordão, cada um. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando o que vem primeiro. É a sua posição ou é o propósito? O que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias é
é que Ele vai levantar homens como José, que vai falar as duas gerações. Que está interessado na próxima geração, mas não quer abandonar a geração antiga. Não lhe conheço, mas eu tenho certeza, se nós estamos aqui, é porque fomos projetados por homens como o Senhor e como tantos outros que estão aqui nessa noite. Se nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás teve alguém que pagou um preço, teve coragem de se despir no Val de Jaboque. Alguém que a Bíblia chama de pacato. A Bíblia diz que os meninos cresceram. Um se tornou perito no campo, o outro era pacato. Era pacato, mas a Bíblia diz que habitava em tenda. Tinha muitas coisas que precisavam mudar em Jacó, na sua caminhada, mas ele caminhava debaixo de um entendimento de paternidade. E ele não teve problema, em um dado momento da sua vida, de atravessar caminhos difíceis. E ele enfrenta isso sozinho, sem transferir a responsabilidade para a família, porque a Bíblia diz que quando ele atravessa o Val de Jaboque, ele atravessa sozinho, porque a responsabilidade é minha. E ele passa por todo aquele processo, é reconhecido como príncipe de Deus, e agora como um patriarca, como agora simbolizando a raiz do Messias. Esse mesmo Jacó que podemos afirmar aqui, sim, que pode tipificar um Cristo, que se casa com uma mulher que a amava mais, não que não amava Lia porque amava, mas amava mais Raquel, porque Lia representa uma igreja de Raquel também. Mas Lia, uma igreja que não tem uma visão clara, e Raquel, que tem uma visão clara e quer gerar filhos, e chega diante do seu Cristo, diz: dai-me filhos, senão eu morro. É esse Jacó que não pode ser esquecido. E fruto dessa união, de um clamor de uma igreja, nasce um José, Yosef, Deus adiciona filhos. E José começa a tua trajetória recebendo aquele manto do pai. Como alguém vai esquecer daquele manto? Como que alguém vai se esquecer daquele amor que recebeu? Como alguém vai permitir que os anos faça com que você se esqueça da sua origem, do seu início? E a gente sabe das etapas que José passou. E eu acredito que pelo menos 4 etapas que José passou e que passamos ou passaremos, vai trazer maturidade para você exercer de forma correta o seu dom de governo e o seu dom de serviço. Qual é a primeira etapa? Que muitas vezes nós não assimilamos e achamos, nos equivocamos, que estamos sendo prejudicados. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa se dá quando José começa a ter os seus sonhos. Gênesis 37, aos 17 anos, ele começa a ter uma impressão clara do que Deus vai fazer na sua vida. Ele não se tornou esse homem maduro, esse pai maduro, pai de gerações, sem um processo. Deixa eu te dizer uma coisa: paternidade não se forma em nós, não nos tornamos pais de um dia para a noite, cara. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que para sermos pais, nós precisamos ser filhos. Se não nos tornarmos filhos primeiro, a nossa paternidade é uma farsa. A nossa autoridade é confusa. E o nosso dom de serviço é comprometido. Então, ele era filho, a Bíblia diz que ele era filho. Jacó o amava, deu a ele uma túnica colorida. Era um símbolo claro de uma relação íntima de um pai com filho. E aí ele começa a ter as impressões do seu destino. Deus começa a dar sonhos. E dentre os sonhos ele percebe de forma muito clara que ele vai ser relevante